Hoje pela manhã, recebemos a notícia que o apresentador Fausto Silva se encontra internado há mais ou menos 72 horas em um hospital em São Paulo. Eu sou Fábio Lordelo, cardiologista, e nesse vídeo vamos conversar a respeito das principais complicações no pós-transplante cardíaco. Será que o apresentador foi afetado por uma dessas três principais complicações? O apresentador, que tem 73 anos e que em 2009, mais ou menos aos 60 anos de idade, foi submetido a uma cirurgia do aparelho digestivo, a cirurgia bariátrica, como estratégia de tratamento não só da obesidade, mas também da diabetes. E veja que nessas informações que eu passei nos últimos segundos, nós temos uma lista de fatores de risco cardiovasculares. Ou seja, a gente está falando de um idoso portador de obesidade, que é diabético e certamente ter ficado 30 anos na frente de uma emissora como a Globo, certamente existe um estresse psicossocial associado. E quando nós juntamos esses fatores de risco, que muitas vezes é desvalorizado pela sociedade, nós não damos tanta importância a esses fatores, ocorre o desfecho final de uma doença cardiovascular e o avanço para a insuficiência cardíaca. Então, no ano de 2009, o nosso conhecido Fausto Silva foi submetido a uma cirurgia bariátrica e conseguiu obter um êxito de perda de 40 quilos durante esse período pós-operatório. O que nós não sabemos de fato é quando ele recebeu o diagnóstico de insuficiência cardíaca e de uma outra morbidade que é muito comum em diabéticos, obesos, estressados e portadores de insuficiência cardíaca, que é a insuficiência renal. Assim como a insuficiência cardíaca é a inabilidade dos rins de executarem a sua função principal, que é filtrar o sangue. Além disso, não está muito claro qual a causa da cardiopatia. Será que a causa é puramente diabetes? Será que é hipertensão? Será que foi vítima de infartos e levou como consequência a insuficiência cardíaca? Essa resposta não está muito clara. Mas o fato é que, no ano de 2023, você deve se lembrar muito bem, ele foi internado por conta de um descontrole da insuficiência cardíaca. E pior do que isso, ele foi internado grave, onde, além de ter a insuficiência cardíaca, essa doença afetou outros órgãos, provocando uma piora da insuficiência renal que já existia antes, a chamada síndrome cardiorrenal. Mas por que eu estou mencionando a síndrome cardiorrenal nesse momento? Para entender que houve uma complexidade na doença dele e que justificou ele ser submetido a um transplante cardíaco com maior brevidade e necessidade de ser priorizado. Por quê? Os indivíduos, quando internam com insuficiência cardíaca no estágio tão grave como ele estava, a mortalidade é mais que 50% dentro do hospital. Ou seja, a chance de sair do hospital é muito baixa, de sair vivo. Então, naquele agosto de 2023, após ter sido submetido ao transplante cardíaco, Faustão recebeu alta hospitalar, mas com grandes desafios, como a reabilitação cardiopulmonar, que exige muito empenho do paciente, a necessidade de fazer hemodiálise e o desafio de fazer o uso de imunossupressores, que são comprimidos, que têm como objetivo reduzir a imunidade do paciente transplantado, com o objetivo de evitar que o corpo rejeite o coração recebido. Lembre-se que o coração que ele recebeu era de um jovem. Ele, além de ser um outro indivíduo, ele era um idoso. E existia a chance de rejeitar esse organismo. E guarda bem essa informação de medicações imunossupressoras, porque elas são extremamente úteis em transplante, seja do coração, seja do rim ou do fígado. Porém, com o uso dessas medicações, surgem as diversas complicações do pós-transplante. E afinal de contas, como funcionam essas medicações imunossupressoras? Elas agem no organismo do indivíduo, reduzindo a imunidade, para que o organismo não rejeite o órgão estranho, o corpo estranho que foi recebido. Só que, ao mesmo tempo em que abaixa a imunidade com este fim, imagina o que acontece? A imunidade abaixa e permite que alguns micro-organismos infectem o indivíduo. E aí são micro-organismos desde aqueles comuns, que eu e você nós podemos ser afetados, com micro-organismos extremamente raros, protozoários, fungos, vírus, que podem manifestar uma doença nesse indivíduo imunossuprimido.
Então, essa é a principal complicação do pós-transplantado, a infecção. E o grande desafio nos bastidores do médico é descobrir qual desse tanto de germes foi o responsável por provocar a infecção. Agora imagine um indivíduo transplantado, diabético, que faz hemodiálise, que fez cirurgia cardíaca, como vamos diagnosticar uma infecção nesse indivíduo que ainda também está imunossuprimido, com a imunidade baixa. Então, ele não vai ter febre como as pessoas normais, ele não vai ter ardência para fazer xixi quando pessoas normais têm na infecção urinária, porque ele tem todas essas morbidades que abaixam a imunidade e reduz a manifestação dos seus sintomas. Mas lembra o que eu disse, as medicações imunossupressoras são a chave aqui da nossa conversa. Assim como abaixa a imunidade, quem faz uso de imunossupressores de forma crônica, principalmente essas medicações para evitar a rejeição pós-transplante, tem um risco aumentado de malignidade. O que isso significa? Um risco aumentado de neoplasia, um risco aumentado de câncer, e em especial o câncer de pele. Então, só para você ter uma ideia, os indivíduos que fazem uso destes imunossupressores têm um risco de até 250 vezes mais de desenvolver o carcinoma espinocelular do que os indivíduos que não usam essa medicação. E vamos para a terceira principal complicação do pós-transplantado. Vamos lembrar que a cirurgia foi em agosto de 2023 e se nós estamos em fevereiro, estamos no entre o quinto e o sexto mês do pós-transplante. Nesse momento, reduz muito o risco de o organismo rejeitar o órgão transplantado, porque já existe ali uma acomodação imunológica que permite a gente chegar a essa conclusão. Nesse momento, nós entramos numa nova fase onde os médicos especialistas em transplante, eles reduzem as medicações imunossupressoras. E a partir do momento que reduz as medicações imunossupressoras, reduz o risco de infecção, mas surge uma nova fase que é a rejeição crônica do enxerto e que é responsável por 1 a cada 8 mortes no primeiro ano pós-transplante. A doença vascular do enxerto, onde o organismo, mesmo que tenha saído daquela fase de maior risco de rejeitar o transplante, o órgão transplantado, ele passa a manifestar uma rejeição crônica, provocando lesões no endotélio, que seria a camada mais fina da circulação do coração. É um pouco complexo, mas é importante notar que nós temos outras causas além de infecção e malignidade. Nós temos a DVE, que é a doença vascular do enxerto, que também não é fácil de se diagnosticar. Existem diversas possibilidades de exames para chegar ao diagnóstico, mas a gente sabe, quando tem vários exames para se fechar um diagnóstico, é porque realmente é difícil chegar a uma conclusão. Então, por mais que nesse momento a gente não saiba muito bem qual a razão para o internamento de Fausto Silva, veja que existem essas 3 principais condições que podem afetar. Mas além dessas, existem diversas outras e com a boa assistência que ele está recebendo, o que nós esperamos é que ele se recupere e que ele volte para casa, para os braços da família.